coisa linda podemos começar um novo mês. Eu quero começar dizendo isso para o teu coração. Que coisa linda. Pastora, mas não vai ser a mesma coisa? Não, não vai. Não vai, porque nós vamos começar o mês de outubro com uma consciência maior daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe que nós somos salvos pelo conhecimento, não é? Nós somos salvos pelo conhecimento. A palavra lá em Oséias diz que o povo perece quando falta o conhecimento. Então, essa manhã, nós estamos aqui para que o Espírito Santo de Deus venha trazer uma clareza daquilo que o Senhor realmente tem desejado, ele tem contemplado, ele tem em seu coração o desejo que nós, como seus filhos, como suas filhas, nos posicionemos de uma forma diferente. E você vai entender essa manhã que nós precisamos romper alguns padrões, meus queridos, minhas queridas, que estão adoecendo o nosso corpo e, consequentemente, a nossa alma. E não é também diferente padrões que estão adoecendo a nossa alma e, consequentemente, alcançando o nosso corpo. É uma via de mão dupla, amém? Então, em nome de Jesus, preste atenção à palavra do Senhor. Bom dia, Dayana, seja bem-vinda. Simone, eu já falei bom dia, glória a Deus. Gente, olha, nós sabemos que o homem, né, o ser humano, ele é resultado daquilo que ele consome. Ele é resultado, amém? O que nós consumimos determina como e aonde nós vamos chegar. Olha, vou repetir: o que nós consumimos determina como e aonde nós vamos chegar. O fato é que nós estamos consumindo algo o tempo todo. Amém? O tempo todo. E como nós estamos iniciando o novo mês, veja, estamos há 3 meses de começarmos 2026, né? Então Deus está nos chamando nesse tempo a sermos um pouco mais intencionais e mais seletivos quanto àquilo que nós estamos consumindo, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Por quê? Porque disso depende o nosso futuro, disso depende o propósito que Deus tem para a nossa vida. E depende também algo muito precioso chamado tempo de vida. Amém? Olha, nós sabemos que nós temos um inimigo, né? Satanás, ele é astuto, além da medida, além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E ele tem estratégias que são muito sutis, que muitas vezes nós não percebemos no dia a dia, com a correria, né? As estratégias dele, elas vão passando despercebidas diante dos nossos olhos. E ele usa todas as formas possíveis e imagináveis para nos enfraquecer. Esse é o foco. Ele quer nos enfraquecer para então ele poder nos controlar de uma forma que ele possa acessar todas as áreas da nossa vida. E cabe a nós um reposicionamento neste mês de outubro. Olha, tem lugares, meus queridos, minhas queridas, que nós deixamos sem a devida guarda. Você lembra que nós conversamos a semana passada sobre a questão da alma? E o Senhor, lá em Deuteronômio 4:9, ele diz: guarda diligentemente a sua alma, não é? Guarda com cuidado. E nós, muitas vezes, não temos esse cuidado que o Senhor nos pede. E nessa manhã, o Senhor me traz à memória a palavra de Deuteronômio 28, quando ele começa dizendo: se ouvirdes, se obedecerdes. Então, essa manhã você está aqui para ouvir a palavra do Senhor e poder obedecer, para que você viva realmente o propósito, para que você viva realmente um caminho de bênção, em nome de Jesus. Então, nós precisamos prestar atenção a esses lugares, a essas portas, a esses acessos que nós estamos deixando sem a devida guarda. Amém? Olha,
Vamos falar alguns acessos. Vamos falar. Veja, a mente, por exemplo. Quando nós sabemos que quando nós não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, ela se torna uma porta de acesso, né? Nós falamos muito sobre isso. Você que é cristão, você sabe disso. Eu não preciso estar aqui falando sobre a necessidade da renovação da nossa mente pela palavra, porque senão ela é uma porta onde o inimigo vem semeando enganos, semeando mentiras, semeando filosofias contrárias à palavra do Senhor. Então a nossa mente é uma porta que precisa ter uma guarda, amém? Nós precisamos estar renovando a nossa mente. De que forma que eu guardo a minha mente? Renovando ela com a palavra, amém? Esse é um ponto que você já sabe muito. Agora nós também temos os olhos. Os olhos, a palavra diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E por ser a lâmpada do corpo, ela é uma janela para a alma. Amém? Os olhos, eles são vistos como um portal para as nossas intenções. Ou seja, a escolha daquilo que eu e você estamos vendo influencia diretamente se haverá clareza ou escuridão espiritual na vida de uma pessoa. Influencia diretamente. Mas nós também temos os ouvidos. Outra porta, né, que nós temos que colocar a devida guarda. Você percebe que eu estou falando que tem que partir de mim, de você? Aguarda pela mente, aguarda pelos olhos, aguarda pelos ouvidos. Conversas que nós andamos ouvindo. Por isso que Salmos 91 diz o quê? Bem-aventurado aquele que não anda, né? Aquilo que nós estamos ouvindo, andamos ouvindo de outras pessoas, que nós estamos emprestando os nossos ouvidos, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, antes não se assenta na roda dos escarnecedores e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, né? E tudo que ele fizer prosperará. Então, os ouvidos é uma outra porta que nós precisamos colocar uma guarda ali. Lembra que nós falamos sobre portas também, né? Falamos muito sobre portas esses dias, sobre a questão delas serem algo defensivo, mas também algo de domínio, algo de acesso. Amém? Outra porta que nós precisamos colocar uma guarda é no nosso coração. Por quê? Porque por Provérbios 4:23, você vai lembrar que diz que sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. Se não há uma guarda no meu e no seu coração, Satanás ele vai te prender. Ele vai te prender pelo ressentimento, ele vai te prender pela inveja, pelo medo, pela dúvida, pelas carências e tantas outras emoções desordenadas que vêm tomando conta do nosso coração quando nós não colocamos a devida guarda. Amém? Só que veja, além de todas essas formas que eu já falei para você, e você já conhece muito bem, deixa eu tomar uma água aqui que a garganta começou a falhar. Hum. Uma outra forma dele tentar nos enfraquecer e nos controlar é pelo tempo, porque ele vai, pelas distrações, roubando a nossa prioridade. Ele vai nos ocupar com aquilo que é supérfluo para roubar o nosso foco naquilo que realmente tem valor, não é? Quantas vezes ele rouba o nosso foco na nossa intimidade com Deus? Então nós precisamos colocar uma guarda também no nosso tempo. Mas até aqui eu fiz uma introdução, eu estou passando muito rápido por essas portas para que nós possamos trazer a lembrança a necessidade de colocarmos uma guarda. Lembra sempre de Deuteronômio 4:9 que o Senhor fala: guarda-te a ti mesmo. É uma ordem celestial que nós devemos tomar posicionamento em relação a isso. Guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma diligentemente. Guarda. Agora, após essa introdução, eu quero falar com você sobre a guarda da boca. Da boca. Não só nas palavras que nós declaramos.
Eu quero falar para você sobre o que concerne a boca, né? Sobre algo que está escravizando o ser humano e reduzindo o seu tempo de vida. Reduzindo. Isso se trata de algo chamado comida falsificada. Olha, meus queridos, eu louvo a Deus que nós temos hoje médicos que estão fazendo um trabalho gigante em relação à conscientização das comidas falsificadas. Eu não sei, eu tenho um médico que eu sigo muito, o Dr. Bruno Montesi. Quem conhece? Se você não conhece, siga ele, acompanhe ele nas redes sociais. Um médico que está fazendo um trabalho fantástico em relação à comida de verdade, né? A comida que não é falsificada. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele está levantando esses médicos que optaram por estar apenas curando, tentando curar a causa, não é? E indo lá na raiz do problema. Agora, pastora, falar sobre comida é espiritual? É espiritual. Desde o princípio, a comida ela tem sido uma ferramenta de engano na vida do ser humano. Desde o princípio, está tudo interligado. O seu espírito ele não está separado do seu corpo ou da sua alma. Amém? Existe um projeto de Deus para a sua saúde com o objetivo de fazer com que você cumpra os seus anos na terra e cumpra esses anos com excelência até o último minuto. Mas você vai lembrar que Satanás, usando uma fruta, ele levou a humanidade ao pecado. Porque Gênesis 3,6 diz que Eva viu que o fruto era bom para comer. Era bom para comer. E Deus, como eu disse para vocês no vídeo que eu enviei ontem, Deus ele falou fortemente ao meu espírito a semana passada, dizendo que o corpo de Cristo está adoecendo. E por conta própria, escreve para mim no chat, por conta própria, encurtando o tempo de vida na Terra. Imagina você, de acordo com aquilo que você tem escolhido, né, se alimentar, de acordo com aquilo que você tem consumido, né, através dos seus olhos e através da sua alimentação, se você está encurtando o seu tempo de vida. Imagina você partir antes do tempo e quando você chegar diante de Deus, ele dizer você iria viver mais 20 ou 30 anos, eu iria fazer isso, isso, isso através de você. E eu não pude por causa das suas escolhas. Então o Senhor me incomodou demais essa semana. E eu trago essa palavra para a minha vida. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos consumindo, está, nesse momento, determinando os nossos dias na Terra. Se eles serão longos e cheios de excelência, cheios de vida, cheios de saúde, ou se eles serão encurtados. Mas realmente é possível encurtar? Você sabe que é. Claro que não é só pela comida. A comida é uma delas. Mas, por exemplo, lá em Êxodo fala que, em Êxodo 20 fala que nós podemos encurtar a nossa vida, o nosso tempo de vida, quando nós desonramos pai e mãe. Amém? É uma forma. Em Salmos 55, 23, vai falar de dois tipos de homens que não chegarão nem à metade dos seus dias, que são os homens sanguinários e fraudulentos, aqueles que enganam as pessoas. Em Provérbios 10, 27, vai falar que aqueles que não temem ao Senhor, eles terão seus dias abreviados. Você vê Deus, ele vai nos dando palavras, ele vai apresentando de que forma que o homem ele pode reduzir, sim, os anos de vida que Deus determinou para ele desde antes do seu nascimento. Amém? Agora, um verso que Deus, meu Deus, que me chamou muito a atenção, além desses, está em Eclesiastes 7:17. Porque nesse verso, eu não sei se você já leu, ele fala: não seja excessivamente perverso e nem tolo. E ele pergunta assim:
Por que você morreria antes do tempo? Deus está falando aqui sobre duas categorias de pessoas: dos perversos e dos tolos. Amém? O plano de Deus, meus queridos, ele sempre incluiu saúde física e espiritual. Agora, o que o Senhor ministrou no meu coração, se você puder alguém colocar para mim aí no chat, Eclesiastes 7:17. Eclesiastes 7:17. O que Deus colocou no meu coração é que nós estamos muitas vezes agindo com tolice, na realidade. Por quê? Muitas vezes nós vivemos nos extremos. Muitas vezes nós cuidamos muito do nosso físico e nós deixamos de lado o nosso lado espiritual. Não cuidamos da nossa alma e nem do nosso espírito. E o outro extremo é que tem muita gente que cuida muito bem do seu corpo, cuida muito bem da sua alimentação. É uma pessoa que lê muitos livros, é uma pessoa inteligente, que busca muito conhecimento, mas ela não cuida do seu espírito, não cuida da sua alma, não desenvolve um relacionamento real com Deus. Não é? São dois extremos. Agora, um problema gigante que está alcançando a vida do crente, meu querido e minha querida. É porque nós, enquanto crentes, nós nos preocupamos muito em não mentir, não pecar, nos preocupamos em orar, nos preocupamos em buscar a vontade de Deus e muitas vezes praticar, não é? Nem sempre nós praticamos. Existe uma preocupação nossa em vivermos uma vida livres de vícios, mas existe um vício que nós, infelizmente, nós não estamos conseguindo vencer, que é o vício por comida falsificada. Nós não estamos conseguindo vencer. Basta você olhar a sua geladeira, olhar a sua despensa, participar de uma reunião com as pessoas, né, de uma reunião de amigos, você vai ver que a comida falsificada, ela está presente em todo o tempo, em todo o tempo. E como eu disse para você, o plano de Deus para mim e para você foi incluir uma comida de verdade que nos desse sustentação para podermos cumprir o propósito. Eu não sou médica, eu sou pastora, e eu estou aqui para falar com você a nível espiritual de todas as coisas, amém? Como eu disse, siga o Dr. Bruno, ele vai te falar muito sobre a parte médica, que é fantástico o conhecimento dele, como tem me ajudado. Mas nós estamos aqui para trazer, além disso, nós queremos falar sobre essa parte espiritual e como ela nos afeta. Porque o plano do inimigo, você sabe que ele é sempre ao contrário do plano de Deus. Deus cria o verdadeiro, ele cria o falso. E ele se alegra muito quando as pessoas agem de uma forma tola. Por isso, Eclesiastes 7,17, o próprio Deus, ele chega até nós dizendo por que você morreria antes do tempo agindo de uma forma tola. E eu lamento te dizer, mas nós estamos agindo de uma forma tola em relação àquilo que nós estamos consumindo. Nós estamos. Satanás, ele ama quando nós priorizamos o prazer temporário, ao invés de uma vida plena com saúde física e espiritual. Agora Deus, ele nos criou para mais. Ele nos criou para um propósito que tem início, meio e fim. Nós não podemos, em nome de Jesus, abreviar o tempo e sair dessa terra no meio do propósito, antes de concluí-lo. Porque nós fizemos isso por nossas próprias escolhas, não. Nós fomos chamados por Deus para viver com clareza, para viver com força, com energia. E é isso que o alimento de verdade traz para a nossa vida. Não podemos esquecer que nós somos templo do Espírito e o corpo não
nos pertence. Portanto, tudo aquilo que nós trazemos diante dos nossos olhos, tudo aquilo que nós colocamos dentro de nós importa muito, importa muito. Olha, você sabe que os Estados Unidos ele é muito adiantado, né? Está assim extremamente adiantado em relação a pesquisas, né? Assim como outros países do mundo. Mas eu estive antes de falar com você essa manhã, após o Senhor ter me dado, ele me trouxe um peso na realidade, né, sobre essa palavra, um peso de responsabilidade. Eu pensei, eu vou fazer uma pesquisa atualizada para ver como está essa questão, né, como está a saúde de uma maneira geral, né, dos crentes, dos não crentes, né, de uma maneira geral. E eu busquei para entender o que está acontecendo. Olha, no mundo, as principais causas de morte continuam sendo doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, elas continuam ocupando o primeiro lugar do ranking. E o câncer, infelizmente, tem vindo aí em segundo lugar, né? Continua ocupando o segundo lugar no ranking das enfermidades que mais matam. Mas algo que está muito assustador, além dessas duas doenças, né, perigosíssimas, nós estamos falando também do diabetes, que está matando muita gente. Somente no ano passado, estima-se, pela pesquisa atual que eu fiz, que 3,4 milhões de pessoas morreram em 2024 por causa da diabetes. Dentre todas as pessoas que morreram, 3,4 milhões morreram por causa de diabetes. E a estatística é que hoje nós temos por volta de 590 milhões de adultos que são diabéticos. E projeta-se que até 2050, por causa da forma que as pessoas estão se alimentando, 853 milhões aproximadamente vão morrer por causa dessa doença. Ou seja, abreviando o tempo de vida. E os estudos recentes mostram que os processados e os ultraprocessados, eles são associados ao risco mais alto dessas enfermidades, dessas causas de mortalidades, dessas doenças cardiometabólicas. Como eu disse, eu não sou médica, eu não entendo muito, mas o que eu estou dizendo para você são estatísticas recentes aqui dos Estados Unidos, recentes. Então, quando nós comemos esses produtos falsificados, né, que colocaram o nome de comida, nós estamos permitindo que haja uma falha, que haja um encurtamento de vida, um encurtamento. Tanto é que, olha, aqui agora em 2025 virou uma chave. Nunca na história houve algo que superasse o peso, né, o baixo peso nas crianças, como houve agora em 2025, virou a chave. A obesidade nas crianças e adolescentes superaram o baixo peso. Entende? Você vê como o inimigo ele trabalha, por isso que eu falo, Deus cria o verdadeiro, ele cria o falso. Ele pega lá do comecinho, né? Quando a mãe ela se alimenta com alimentos falsificados, processados, ultraprocessados, e a criança já começa a receber aquilo, começa a receber esse vício já no leite materno, e daí vai desenvolvendo toda uma cadeia, né, todo um ciclo geracional debaixo dessa falsificação do inimigo, né? Podemos dizer dessa forma. Nós vimos também que há uma estimativa que 188 milhões de pessoas estão obesas. 188 milhões justamente por causa dessa tendência ligada a ambientes alimentares dominados por processados e ultraprocessados. Então, comer o que quiser vai encurtar a vida? Vai. Infelizmente, vai encurtar a minha e a sua vida. E como a agenda de Satanás está por detrás disso? Porque ele trabalha na questão de que a comida,
ela nunca foi apenas uma questão de sobrevivência. Desde o Éden, era sobre comunhão, era sobre confiança, sobre se alinhar com a ordem divina, com a vontade de Deus. Quando Deus ele tirou o seu povo do Egito, ele deu instruções claras do que eles deveriam comer. E as escrituras sagradas, elas trazem muito sobre isso, não é? Só que a escritura não traz essas informações, essas ordens divinas como regras pesadas. Não, ela é como um chamado à verdade, é como um chamado à santidade, até mesmo em algo tão comum do nosso dia a dia, que é a alimentação. Porque nós sabemos que aquilo que nós consumimos vai nos moldar, vai nos moldar. Por isso hoje eu diria que além das portas que nós citamos, né, a forma como nós consumimos o nosso tempo, aquilo que nós consumimos, né, que nós colocamos dentro da nossa boca, vai nutrir e fazer bem a nossa alma ou vai nos destruir, não é? Vai encurtar o nosso tempo de vida, fazendo com que a gente morra antes do tempo. E Satanás, ele sabe disso, ele é repetitivo, ele continua usando a mesma isca que ele usou no início com Eva, a mesma isca. Desde o princípio, ele pega o que Deus fez de bom e distorce e transforma aquilo numa armadilha, né? Como eu disse, Deus criou a comida de verdade, ele vai lá e cria a falsa. Eu tenho para mim de verdade que ele fez isso justamente, abrindo um parênteses aqui, ele deve ter feito isso pensando no crente, né? Porque o crente, ele não tem muitos vícios, né? Assim, louvado seja Deus, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida e a gente não bebe, a gente não fuma, né? A gente não possui muitos vícios, mas a gente come de tudo que aparece na nossa frente. Nós comemos sem se preocupar com o amanhã. A verdade é essa. Então, é claro que não são todas as pessoas. Às vezes você está me ouvindo e fala, pastor, eu já venci essa fase. Hoje eu consigo controlar. A comida não me domina mais. Eu é que tenho domínio sobre ela. Mas eu diria que a maioria ainda tem problema em controlar esse vício por comida falsificada. Amém? Isso faz sentido para você? Faz sentido para a sua vida o que eu estou dizendo? Ou será que é só eu que estou tendo esse problema? Fala para mim. Faz sentido? A verdade é que Satanás está usando o apetite como uma isca e muitos estão caindo. Muitos estão. Tá fazendo sentido isso para você? Você está comigo aqui? Em nome de Jesus? Amém? Olha, nós estamos todos os dias enchendo os nossos pratos com substâncias artificiais, né? Quimicamente alteradas, ultraprocessadas, e essas substâncias elas drenam a nossa vida ao invés de nos sustentar de uma forma realmente, né, eficiente. Eu morando aqui nos Estados Unidos, gente, olha, eu sinto falta do Brasil, porque aqui não se consegue mais comprar uma comida realmente de verdade. Ah, pastor, as frutas não são? Todas as frutas que nós comemos aqui são mexidas, biologicamente falando. Você come uma uva sem semente, já não tem semente mais. Você compra as frutas, todas elas têm a mesma cor. Você vai no supermercado e você olha, por exemplo, oh meu Deus, eu tenho saudade quando eu ia no mercado aí no Brasil e eu via aquela banca de laranja, que uma era mais verdinha, outra era mais amarelinha, né? Cada uma tinha um jeitinho, né? Trabalhada ali por Deus, pela natureza, tudo. Não, aqui é diferente. Você vai no mercado, gente, todas elas têm a mesma cor. Todas as laranjas têm a mesma cor, o mesmo gosto. Elas são extremamente doces. Então, todas elas trabalhadas biologicamente ali para mudar, né? Então, você compra a laranja sem semente, o limão sem semente, tudo mexido. Não tem mais nada natural. Então, está sendo muito difícil nos alimentarmos aqui de uma forma natural. Mas você que está no Brasil, em outros países, talvez você ainda tenha essa possibilidade de fazer a sua própria horta, de comer uma comida orgânica, uma comida limpa, não é? Uma comida limpa. Aqui nós não temos, né? Por exemplo, nós moramos num lugar que não adianta você plantar, porque vem um inverno muito pesado, então a tua colheita é muito pouquinha. Você colhe, não planta e aquilo não permanece, né?
Esses dias mesmo eu tinha plantado um pé de mamão, estava toda feliz, ele estava crescendo, eu cuidando, adubando, saudável. Estava assim, já com mais ou menos, sei lá, 1,5 m. Veio um frio, acabou com o meu mamãozinho. Então, assim, não dá. A gente depende de ir no mercado. E olha que, gente, que eu compro no mercado chamado Whole Foods, que é um mercado que vende só produtos considerados orgânicos. Você paga mais caro e nem assim você compra uma comida verdadeiramente orgânica. Tudo está transformado. Não tem jeito. É tudo muito doce. As frutas são tudo muito doce. Você percebe que foi mexida ali, sabe? É triste, é triste. Então você que ainda tem essa oportunidade de comprar uma comida saudável, diga não a essa falsificação de comida. Os supermercados, eles estão repletos de itens que prometem satisfazer, mas na verdade eles te deixam vazio, eles te deixam lento, eles te deixam viciados. Gente, eu vou no mercado fazer compra, eu já não sei mais o que pegar. Não sei mais, porque como eu disse para você, é tudo mexido. Aí você tem ali a parte da produção, né? Onde são a parte de frutas e legumes, e depois você tem a parte ali das carnes, e tirando aquilo ali, que já está tudo mexido, nós temos o mercado inteirinho dentro de pacotes, né? Tudo processado, os congelados, tudo vem nas caixas, então assim, tá ficando muito difícil, muito difícil. Não estamos tendo mais acesso a alimentos realmente criados por Deus de uma forma natural. Tudo está sendo uma falsificação para encurtar a vida, para trazer a doença, para nos deixar prostrados, prostrados. E olha, não é sobre a preocupação do inimigo, não é sobre se você é magro, se você é gordo. Não, ele não está se importando com a sua cintura. Ele não está. O foco dele é nos tornar pessoas fracas e doentes, dependentes de medicamentos, que vai nos matando cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa live agora. Nós precisamos trazer uma conscientização. Ele quer o seu corpo com aquela lentidão, causando aquela preguiça. Ele quer que a sua mente permaneça nublada. Pode ver, toda vez que você come essa quantidade de comida processada, você sente a tua mente nublada, o teu espírito sonolento. Aí ele te prende nesse ciclo de consumo. Ele te prende. Aí quando você fala então para um crente ou para alguém, não, eu jejuo, né? Eu faço aí um jejum espiritual ou um jejum intermitente, que acaba dando aí a mesma coisa, né? Se você vai estar jejuando de comida, a pessoa fala: Deus me livre, eu não consigo ficar sem comer. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa está viciada em comida e comida falsa. A comida domina a vida da pessoa. Os alimentos artificiais e falsificados, eles te deixam tão viciados, mas tão viciados que você sempre quer mais. Eles são preparados para isso. Eles são. E você quer mais, quer mais e quer mais. E eles te oferecem cada vez menos nutrientes, cada vez menos substâncias que realmente agregam algum valor para o teu corpo. E como o nosso corpo fica diante disso? Cansado. Cansado, sobrecarregado de toxinas, fica difícil até para orar. Você pode ver, você acorda de manhã cansado já, você não tem força para se colocar diante de Deus para orar ali 1 hora, né? Difícil levantar da cama. Que dirá então se concentrar na palavra de Deus se torna uma luta. Por isso que eu falo que aquilo que nós estamos consumindo está drenando a nossa vida, está matando a nossa alma, o que poderia ser algo tão maravilhoso, né? Quando a gente come comida de verdade, a gente fica com energia, né? E a gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de meditar mais na palavra, de ter mais tempo de adoração. Mas a verdade é que nós estamos sendo intoxicados todos os dias. Não dormimos direito, acabamos não nos relacionando bem com as pessoas, porque ficamos pessoas irritadiças, não é? Estressadas, e tudo acaba ficando muito mais difícil, muito mais pesado. Agora pensa comigo, você acha que isso é uma coincidência, meu querido e minha querida? Claro que não é. Não é, é estratégia. Estratégia pura das trevas.
Porque olha o que diz Salmos 104:15. Quem pode colocar aí no chat para mim, por favor, Salmos 104:15. Veja o que diz. A palavra diz, olha, Deus, ele dá o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz resplandecer o seu rosto e o pão que fortalece o coração. Olha que coisa linda! Deus dá o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz resplandecer o rosto e o pão que fortalece o coração. Ou seja, o alimento verdadeiro, ele tem o propósito de trazer vida e não de drená-la. Amém? Mas a versão do inimigo, a comida falsificada, ela faz o oposto. Em vez de nutrir, ela oferece destruição. Em vez de trazer sustento, ela escraviza, ela vicia. Em vez de fortalecer o templo do Espírito, ela enfraquece. É isso que está acontecendo. E eu quero que você ouça isso hoje. Você não foi destinado a viver debaixo desse tipo de cativeiro. Eu e você não fomos. Outra coisa que nós não fomos destinados, pegar um aparelho, clicar e ter milhares de vozes, milhares de informação entrando em nós ao mesmo tempo, através dos nossos olhos. O ser humano não foi projetado para isso. Hoje a gente pega um celular, a gente aperta um botão e ali vem milhões de informações ao mesmo tempo, milhões de vozes. Não, não, nós precisamos ter equilíbrio. Por isso que eu disse, aquilo que você está consumindo está moldando quem você é. Está moldando. Então, a Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 10:31. O que a Bíblia fala? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, precisa ser para a glória de Deus. Lembra que eu disse para você quando eu comecei, Deuteronômio 28, né? Se hoje ouvires, se obedeceres, irás bem em tudo o que fizeres. E o Senhor está nos dizendo, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso significa, meu querido e minha querida, que aquilo que eu e você consumimos deve honrar a Deus, deve cumprir o seu propósito. O meu corpo, o seu corpo não nos pertence. Entenda de uma vez por todas que ele tem um dono. Ele tem um dono, mas todos os dias o inimigo vai colocar o engano na sua frente. Todos os dias o inimigo vai colocar o engano no seu prato, diante de você, nas suas mãos, através das coisas que nós temos levado à nossa boca. Ele está roubando a nossa força. Roubando a nossa força. A comida de verdade, ela nos enche de saúde, de liberdade, não é? Quando a gente come uma comida de verdade, a gente está se auto-respeitando. Além de honrarmos a Deus, obedecendo aquilo que Ele estabeleceu, nós estamos nos honrando e nos auto-respeitando no mais alto nível. No mais alto nível. E Deus está nos chamando para essa clareza. Amém? Deus está nos chamando para essa clareza. Um corpo limpo, ele vai conduzir a uma mente clara, uma mente centrada, focada. E uma mente clara conduz a um espírito mais afiado, muito mais afiado. Amém? Miriam, escreve aí para mim, Miriam, tu que gosta de escrever. Escreve aí, um corpo limpo conduz a uma mente clara. Um corpo limpo conduz a uma mente clara. E uma mente clara conduz a um espírito mais afiado. O que é isso? É um espírito atento, é uma mente afiada, uma mente que consegue discernir os movimentos do espírito, para onde o espírito está soprando, porque a mente não está nublada, né? O inimigo não está embotando aquela mente com toda aquela falsificação chamada comida. Não, nós estamos com um corpo limpo, uma mente mais afiada e um espírito, uma mente, né? Um espírito mais afiado, uma mente mais afiada, ela significa maior discernimento, maior conexão, maior poder em sua caminhada com Cristo. E significa tempo de vida pleno
completo. Então, meu querido e minha querida, não permita mais que o espírito, oh meu Pai, não permita mais que o inimigo, né, esse espírito do inferno, roube você, roube a sua vida. Não deixe que aquelas falsificações de Satanás tome o lugar da provisão de Deus, da provisão verdadeira. Existe uma provisão verdadeira. Amém? Em nome de Jesus. Existe uma provisão, uma comida verdadeira. Nós precisamos optar nesse mês, a partir desse mês, porque não é só para esse mês. Amém? Se você quiser, meu querido e minha querida, chamar isso de jejum de reposicionamento, pode chamar. Mas é algo para frente, para o nosso futuro. Mas nós começamos agora em outubro escolhendo vida. Nós vamos começar escolhendo vida, escolhendo pureza, escolhendo alimentos que vêm das mãos daquele que nos criou. Essa é a nossa proposta, é a proposta de Deus para nós avançarmos no mês de outubro. Fazer um reposicionamento, um jejum de reposicionamento que não tem fim, amém? Mas que traz saúde, que traz libertação. Aquele docinho, aquele biscoito, aquele brigadeiro, aquele refrigerante, né? Tudo aquilo que você hoje nós temos os venenos que nós temos disponíveis para nós estão gerando uma escravidão, um vício que está nos matando antes do tempo. Então nós vamos escolher vida, pureza, libertação. Amém? Nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que Satanás continue usando essa isca contra nós. Não vamos. Eu creio que o dia que nós chegarmos, olha, preste atenção, se hoje nós tomarmos uma posição, né? Se hoje nós nos reposicionarmos quanto àquilo que nós vamos consumir daqui para frente, eu acredito que nós um dia chegaremos diante do nosso Senhor Jesus e Ele realmente dirá que nós completamos a carreira com sucesso. Como o apóstolo Paulo diz, não é? Corra de uma forma que você alcance o prêmio. Então eu creio que nós não iremos ouvir o Senhor dizendo você abreviou o seu tempo com a sua forma de viver. Não, nós iremos ouvir você foi um servo bom, um servo fiel, um servo que ouviu as minhas instruções, as instruções dos meus servos, e você completou a sua carreira com sucesso. Amém? Provérbios 23, no capítulo 2, escreve aí para mim, Provérbios 23, capítulo 2. Olha o que o Senhor nos diz: coloca uma faca à tua garganta se você é uma pessoa dada à gula. O que é a gula? Além de um desejo incontrolado pela comida e por qualquer uma até, não é? Então o Senhor está dizendo, coloca uma faca à tua garganta. É extremo isso, essa palavra do Senhor, e é extrema mesmo, é muito séria, porque o Senhor sabia e sabe, sempre saberá as consequências que é nós não termos domínio sobre a comida, sobre aquilo que nós estamos comendo. Por isso ele diz, coloca uma faca na sua garganta. Quando ele diz, coloca uma faca na sua garganta, ele diz, corta qualquer possibilidade dessa conexão que você está tendo com a comida falsificada. Corta isso. Corta qualquer conexão que está fazendo mal à sua alma e ao seu corpo. Corta qualquer tipo de consumo que está te matando. Corta, coloca uma faca na sua garganta, ele está dizendo, e corta qualquer tipo de consumo que está te matando. É preferível você cortar o consumo daquilo do que você perder a sua vida. Entende? Então é extremo o que o Senhor está dizendo, é extremo. Mas para que ele está dizendo isso? Para nos mostrar quão séria é essa batalha. Não pense você que vai ser fácil. É uma batalha. É uma batalha. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos capacitar a vencer. Gente, eu conheço pessoas que venceram e nem são crentes. Venceram porque entenderam a importância de comer comida de verdade. Agora imagina eu e você conhecendo ainda todos esses princípios da palavra do Senhor, o quão forte é isso para mim e para a tua vida. Amém? O quão forte. Então nós não podemos deixar os nossos desejos momentâneos nos controlar. Eles roubam a nossa disciplina, eles tiram o nosso discernimento, eles nos mantêm
o tempo todo correndo atrás de uma satisfação que não dura, que nunca dura. Veja o que diz Filipenses 3,19. Ele fala sobre o Deus do ventre. Você já leu esse verso? O Deus do ventre, aqueles que vivem pelos seus apetites, em vez de viver pelo Espírito. Em vez de viver pelo Espírito. E deixa eu te falar algo. O açúcar. Ah, Senhor. O açúcar é uma das maiores formas que Satanás usa para manter as pessoas presas. O açúcar, ele não é um alimento. Ele não é, põe isso na tua cabeça. Ele não é um alimento. E ele se tornou um ídolo. Aliás, a comida, de uma maneira geral, se tornou um ídolo na vida do ser humano. Se tornou um ídolo. Ela oferece aquele conforto vazio, né? E temporário. Essa comida falsificada, ela faz isso. Ela entorpece as nossas emoções. Ela dá aquele alívio, né? Pode ver quando você está estressado, o que você quer fazer? Você vai lá e come essas coisas, né? Essas falsificações, para distrair a sua mente, para controlar a sua ansiedade, a sua depressão. Acontece isso. Então o açúcar, né, esse inimigo, ele promete esse alívio, essa entrega temporária que causa uma dependência eterna. Na realidade é isso. Mas que nós podemos nos livrar com a ajuda do Espírito Santo e uma decisão muito séria, de um reposicionamento muito sério. Amém? Então, esse açúcar, ele parece ser uma fonte de energia, mas ele vai fazer isso que eu te disse, ele vai roubar a sua energia e a sua paz, né? E o verdadeiro equilíbrio, o verdadeiro perigo do açúcar não é que ele afeta apenas o seu corpo, ele vai afetar também a sua alma e o seu espírito. Por quê? Porque constantemente nós estaremos numa montanha russa, não é isso que acontece? Com picos, né? De altos e baixos, né? E o açúcar, ele faz isso, ele coloca a gente nos picos e a gente fica com a nossa mente confusa. Você não fica? Quando você está com as suas emoções lá em cima, com as suas emoções lá embaixo, você fica com a sua mente confusa, a sua energia, ela fica instável, as suas emoções, elas ficam frágeis. Não, você nesse estado, meu querido e minha querida, não vai conseguir orar. Vai ser difícil ouvir a voz de Deus. Vai ser difícil andar em autocontrole, porque o corpo ele está constantemente exigindo uma outra dose, mais um pouco. Satanás ele deixa a pessoa adormecida dessa forma, através desse ciclo de pequenas indulgências. Ciclos de pequenas indulgências e que levam a pessoa a uma grande ruína. Você percebeu como as coisas que mais nos prejudicam, elas vêm disfarçadas de conforto? Pode perceber. E a estratégia dele é essa. Ele fala assim, ó, no nosso ouvido: um pouquinho disso hoje não vai te fazer mal. Não vai. Hoje eu vou fazer isso, mas é só um pouquinho. Amém? Hoje eu vou consumir isso. Olha, um pouquinho de pornografia hoje não vai te fazer mal. Um pouquinho de distração não vai te fazer mal. Um pouquinho dessa sobremesa desejável não vai te fazer mal. É tudo uma ilusão, né? É o que o açúcar faz, é o que ele faz, são estratégias dele. É aquela ilusão de que se você fizer um pouquinho hoje, não vai te fazer mal. Mas o que hoje é um pouquinho, o que hoje é uma pequena indulgência, amanhã ela se torna uma fortaleza na nossa vida. E a palavra diz até que nós precisamos tomar cuidado com os pouquinhos, com as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Amém? Os pequenos pecados, as pequenas indulgências, que a gente vai abrindo essas concessões e aquilo vai criando fortalezas, né? Cadeias mentais, físicas para a nossa vida. Então, tudo isso que eu estou falando para você essa manhã não se trata apenas de comida. Você entendeu isso? Não se trata apenas de comida. Se trata de autocontrole, se trata de domínio próprio, se trata de você governar sobre essas situações, sobre essas substâncias que a vida te apresenta. Se trata sobre você governar sobre aquilo que vem em forma de consumo para a sua vida.
E nós não fazemos isso em nós, louvado seja Deus, que nós não fazemos isso somente em nossa própria força, nós fazemos isso pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Gálatas 5 diz que o domínio do nosso corpo, o domínio próprio, é um dom do Espírito, né? Isso significa que quando você hoje decidir que você vai reposicionar aquilo que você está consumindo, você já está tomando no reino espiritual uma posição de andar seriamente com Deus e naquilo que Deus determinou para a sua vida. E isso vai lhe dar poder através do Espírito Santo para eu e você dizermos não para aquilo que está nos prejudicando. Entende? Já vai nos dar esse poder. Então, nós não vamos precisar mais viver presos nesse ciclo de dependência de uma comida falsificada, processada, ultraprocessada, do açúcar, que está nos fazendo tanto mal. Você vai lembrar das estatísticas que eu te falei agora há pouco. Nós não precisamos depender dessa energia artificial quando Deus nos promete ser a nossa força e quando Ele nos deu uma comida de verdade para nós nos alimentarmos. Veja o que diz 1 Pedro 5,8. Olha, o inimigo diz a palavra: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em redor, como inimigo, com um leão que ruge, procurando a quem ele possa tragar. Junta essa palavra com o que nós lemos em Eclesiastes 7:17, que diz: não sejais tolo, porque morrereis antes da hora. Então, olha, não sejais tolo, sede sóbrios, sedes vigilantes, coloca guarda na tua boca toda vez que você estiver. Olha, nós precisamos desenvolver uma. Meu Deus, como a gente poderia, que palavra poderia usar aqui? Eu diria, em inglês é disgusting, uma palavra que você sente aversão pela comida falsificada. É isso que nós precisamos desenvolver. Aversão por aquilo que nós estamos deixando entrar também pela janela dos nossos olhos. Nós precisamos tomar aversão por esse tipo de coisa, odiar o que Deus odeia. É isso que a palavra diz. Odiar o que Deus odeia. Porque o inimigo, ele nos quer manter distraídos e doentes. Eu volto a dizer, fracos, distraídos e doentes. E se possível, se possível, ele quer nos deixar jogados em uma cama por anos. Ele nem quer que nós morramos rápido. Não, esse não é o foco. Ele quer nos ver numa cama ali sofrendo por anos até o corpo não resistir mais e morrer, até o corpo não resistir mais. Mas eu e você não fomos feitos para a fraqueza. Amém? Escreve aí para mim no chat: nós não fomos feitos para a fraqueza, em nome de Jesus. A Aline escreveu aqui, ó, estamos distraídos pela comida. Estamos mesmo, Aline, e nos contaminando no espírito e no corpo físico. Exatamente, palavra forte essa. Nós estamos nos distraindo, nós estamos nos deixando ser sabotados. A realidade é essa. Nós estamos sendo sabotados naquilo que nós estamos consumindo. E nós fomos feitos para a vitória, não para a fraqueza. Veja o que o Senhor diz em Isaías 55:2. Veja, olha como Deus é maravilhoso, gente. Cada vez que eu estudo a palavra, eu fico mais apaixonada. Olha o que ele diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Meu Deus! Olha, Deus se preocupa até em te dizer: olha, não seja tolo e tola. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, que não é verdadeiro, que não vai te fazer bem? Por que gastar tempo em coisas que não alimentam a tua alma e o teu espírito? Por que trabalhar para aquilo que não satisfaz? Por quê? Essa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou fazendo isso com o meu filho? Gente, cada vez que eu vejo um pai e uma mãe deixar uma criança tomar refrigerante, cada vez que eu vejo um pai e uma mãe deixar uma criança comer um cookies, um biscoito cheio de açúcar, cheio de produto químico, porque aquilo ali para fazer
Aquele biscoito que está dentro daquele pacote, aquele cookies, está cheio de produto químico, gente. Cada vez que eu vejo um pai e uma mãe fazer isso com uma criança, eu fico pensando, meu Deus, onde está o amor? Essa mãe, esse pai precisa despertar. Precisa despertar. Precisa entrar na sua despensa, catar uma lata de lixo e fazer uma faxina. Não deixar que a sua criança tome aquilo nas suas mãos, aquele veneno, aquela falsificação e coloque dentro da sua boca. O sorvete, o doce, o refrigerante, as sobremesas, aquela comida falsificada, a salsicha. Gente, pelo amor de Deus, lê os rótulos. Eu fico assustada quando eu pego os rótulos das comidas aqui nos Estados Unidos. Eu fico lendo. Essa semana mesmo aconteceu algo muito interessante. Nós tivemos uma reunião aqui em casa e uma querida trouxe um pãozinho sírio. O pãozinho sírio ele é muito gostoso, não é? E ele já vem no formatinho que você só coloca ali um patezinho e já come. Eu falei, gente, que delícia esse pão. Eu geralmente não compro no Walmart aqui, eu não gosto, né? Como eu falei para vocês, eu procuro concentrar minhas compras no Whole Foods, porque diz que é orgânica, mas ainda não é orgânica, mas mesmo assim é um dos melhores lugares ainda. Aí eu falei, eu fiz questão de ir lá no Walmart comprar o tal do pãozinho. Ai, quando eu cheguei em casa, que eu fui ler o label, né? Que eu fui ler os ingredientes, eu falei, não é possível. Eu falei, não tem como comer esse negócio. Gente, é tanto produto químico pra fazer aquele pedacinho de pão, que eu falei, não, não tem lógica um negócio desse. Então você fala assim, pastora, é preocupação demais, não é, gente. É o próprio Deus nos falando que nós estamos em tudo que a gente pega, que passa pelas mãos do homem, que é processado, há veneno, há falsificação. Nós precisamos começar a buscar aquilo que realmente nos nutre de verdade. Por isso que o Senhor diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, que não satisfaz de verdade? Não é? E nós não podemos continuar vivendo dessa forma sem quebrar esse ciclo, sem quebrar. Diga para você: eu vou rejeitar o engano do inimigo. Passe a rejeitar o engano do inimigo. Escolha o domínio próprio pelo poder do Espírito Santo. Nós não precisamos depender desse tipo de alimento para nos trazer conforto. Nós temos o Consolador em pessoa na nossa vida, que nos capacita, que nos traz clareza. Amém? Em nome de Jesus. Quando aliás, falando em discernimento, olha como uma coisa, gente, é muito interligado. Eu ouço muita gente pedindo para mim assim, ó, pastora, ora para mim ter discernimento espiritual. Ora para mim ter discernimento espiritual. Gente, como a gente vai ter um discernimento espiritual se a gente está com a mente toda confusa de tanta coisa ruim que nós estamos vendo e ingerindo? Se a nossa mente está constantemente confusa, se o nosso corpo está se tornando doente a cada dia, porque não pense você, por exemplo, que se você é uma pessoa magra e você está comendo comida falsificada, que você está saudável. Aparentemente você está. Mas porque talvez você é jovem, tudo, mas com o passar dos anos, você vai ver o resultado, porque o trabalhar dessa comida falsificada, ele é lento e silencioso, lento e silencioso. Ele vai ali, ó, como eu falei para você, como uma raposinha, vai trabalhando no nosso corpo para realmente chegar um momento em que as doenças vão aparecer com tudo. Então, já hoje, quando nós estamos nos empanturrando desse tipo de comida e comendo além da conta, a nossa mente ela vai ficar nublada, confusa, o corpo em queda e as nossas emoções vão ficar constantemente instáveis. Agora, como a gente vai ter um discernimento, uma clareza, se o nosso corpo está com esse tipo de reação? Me explica. Então não adianta a gente se preocupar somente com o espiritual. Ele é prioridade na nossa vida. Mas depois que nós saímos do nosso quarto de oração, depois que nós saímos do nosso devocional, o que nós fazemos o resto do dia? O que é que nós estamos consumindo depois disso?
Olha, quando Daniel ele foi levado para a Babilônia, você vai lembrar que ele teve uma oferta. Ele teve a oferta da comida do rei. Quem não quer ter uma oferta da comida do rei, não é? Ele teve. Para aquele momento, para aquele mundo, foi o melhor que se poderia oferecer, se ofereceu para Daniel, a comida do rei. Mas Daniel sabia que ele não poderia se contaminar. Ele não poderia, porque comprometeria a sua vida física e espiritual. Amém? E Daniel 1,8 diz: Daniel resolveu firmemente, fala comigo, firmemente, não se contaminar com as iguarias do rei. Resolveu firmemente. Será que não é isso que eu e você estamos precisando? Resolver firmemente não se contaminar com aquilo que o inimigo tem colocado na nossa vida, no nosso prato, diante dos nossos olhos. Por isso que o Senhor nos chama para um reposicionamento, para uma decisão firme, para uma escolha firme. Nós precisamos hoje fazer uma escolha. Fazer uma escolha. Daniel escolheu a obediência em vez da indulgência. Daniel não disse: eu vou comer um pouquinho hoje da comida do rei. Amanhã, talvez não. Daniel não fez isso. Ele foi firme em sua decisão. Eu não vou me contaminar. Eu não vou. Amém? E por causa dessa decisão, por causa dessa firmeza, por causa desse posicionamento de Daniel, Deus abençoou Daniel com sabedoria. Ele abençoou Daniel, gente, com sabedoria, com revelações de sonho, com interpretação, com favor, com força sobrenatural, com tudo. Porque um homem em que havia um espírito de excelência, ele decidia e ele fazia aquilo que ele havia decidido. O problema é que nós estamos tendo, muitas vezes, uma oscilação em nossas decisões. Nós não estamos nos mantendo firme naquilo que nós temos decidido diante de Deus. Por isso eu falei para você, se você quer chamar outubro como um jejum de reposicionamento, chame, mas faça isso. Faça uma separação, faça uma faxina. Começa com uma faxina mental, faça uma faxina na sua despensa, na sua casa e começa com algo novo, com uma disposição firme em obedecer a palavra do Senhor. Lembra que ele falou? Coloca uma faca na sua garganta. Se você não tiver domínio sobre aquilo que você está comendo, coloque uma faca. A mesma escolha que Daniel fez está diante de mim e de você hoje. A mesma escolha. A pergunta é: você seguirá o exemplo de Daniel ou você recusará aquilo que o Senhor está dizendo e continuará aceitando o banquete de Satanás? Aquilo que ele está oferecendo, a falsificação que chamam de comida. O que é que você decide? Você aceitará a verdade ou as mentiras do inimigo? Você consumirá o que o Senhor destinou para você, começando pela palavra, o pão da vida, e a comida de verdade, ou você aceitará aquilo que o inimigo está oferecendo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,17. Anota para mim aí, gente, 2 Coríntios 6,17. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura e eu vos receberei. Quando Deus fala de coisa impura aqui, é de uma maneira geral, não é? O que é impuro é impuro. Essa comida falsificada é uma comida impura. Aquilo que nós estamos permitindo os nossos olhos verem, podem ser uma comida impura. Podem ser, você que decide. Amém? Agora, esse verso de 2 Coríntios 6,17 não é um chamado ao legalismo, não. Ele é um chamado à santidade. Ele é um chamado à obediência. Quer prosperar em seus caminhos? Obedeça. Obedeça. Lembra de Noé? Como a obediência trouxe bênção na vida dele? O mundo ao redor de Noé estava se afogando no pecado. Como o mundo está hoje? Se afogando no lamaçal do pecado, no lamaçal da imoralidade. O mundo e parte da igreja.
Ainda assim, ele escolheu ouvir o que Deus estava pedindo. Ele escolheu. Ele poderia ter decidido, não, eu não vou construir a arca. Eu não vou fazer o que Deus está pedindo. Cabia a ele a decisão. Assim como cabe a mim e você hoje decidir se nós queremos encurtar a nossa vida ou não. Se nós queremos morrer antes do tempo ou não. Se nós queremos ver os nossos filhos crescerem ou não. Se nós queremos levar os nossos netos em nossos braços, ninar os nossos netos ou não. Cabe a nós escolhermos. Vivermos o tempo que Deus determinou e morrer em boa velhice, não é? Não só também nos alimentando de comida de verdade, mas também praticando exercício físico. Então cabe a nós morrermos em boa velhice, tendo vivido dias saudáveis, felizes, abundantes. Que quer coisa mais linda do que você viver a promessa que Deus diz que você carregará nos seus braços a sua descendência, os seus netos, os seus bisnetos e morrerá tendo vivido dias felizes. É lindo isso. Deus disse, ele prometeu aos descendentes de Abraão que nós seríamos como uma descendência próspera sobre a terra. E prosperidade, queridos, essa prosperidade que o Senhor nos promete alcança a nossa saúde física e espiritual. Amém? E a prosperidade da nossa alma. Noé, Gênesis 6:22 disse, ele fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Diga, eu vou fazer tudo exatamente como Deus está me ordenando, para que eu vá bem, para que eu vá bem, para que eu prospere, para que a minha casa vá bem, para que a minha casa seja um lugar de saúde, um lugar de alegrias e não de doença, não de misérias, não de pobrezas, não de escassez, não, um lugar de saúde. É por causa da obediência que Noé foi salvo quando o dilúvio veio. Se ele tivesse dado ouvido à voz do mundo, em vez da voz de Deus, ele teria perecido junto, você sabe disso. Amém? Então o mesmo princípio se aplica a nós hoje. O mesmo princípio. Os mandamentos de Deus não são restrições para nos limitar. Não são restrições para nos limitar. Eles são para nos preservar. Diga, os mandamentos de Deus são para me preservar. Para preservar a minha casa. Ah, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. De que forma o Senhor edifica a sua casa? Através dos mandamentos que são obedecidos. É dessa forma que ele edifica a minha e a sua casa, quando você obedece os princípios e os mandamentos. Há uma lei para prosperar a vida de todo aquele que obedece aos mandamentos e aos princípios do Senhor, para aquele que busca viver uma vida de acordo com a sua vontade. Por isso eu digo, as instruções e os mandamentos do Senhor são para nos preservar. Não são para trazer peso, não são para trazer dores, não são para nos preservar. Eles são dados para o nosso bem, para nos manter fortes, puros, alinhados com a vontade de Deus. Amém? Alinhados. Então, eu quero te perguntar algo. Você seguirá o mundo ou a palavra? Responde, decida agora, meu querido e minha querida. Você seguirá o mundo e as falsificações que o mundo oferece ou a palavra? Você permitirá que o inimigo continue normalizando a desobediência na sua vida, ou você permanecerá firme naquilo que Deus falou? Porque meu Deus, ele é muito eficaz em normalizar aquilo que Deus diz não. Aquilo que Deus diz que não é bom para nós. Se assim não fosse, não estaríamos comendo comida falsificada. Se assim não fosse, não estaríamos dando nossos ouvidos para vozes que não são a voz de Deus. O inimigo normaliza. Ele conseguiu normalizar a imoralidade, gente.
Hoje, o que era imoral até pouco tempo atrás virou normal. E hoje, nós pegarmos o nosso carrinho de supermercado e encher de coisas ultraprocessadas e processadas virou normal. Olha para o seu carrinho de supermercado. Quando você for lá e pergunta, esse carrinho do jeito que ele está, ele fará com que eu cumpra os anos de vida na terra que o Senhor me deu? Ou ele fará com que eu morra antes do tempo? Você precisa se perguntar, eu preciso me perguntar isso. E tomar uma posição séria. Deus sempre nos chamou e continua nos chamando para ser separados, para fazer algo diferente, para honrá-lo na nossa maneira de viver, não apenas nos pensamentos, não apenas nas palavras, mas no nosso próprio corpo. Amém? No nosso próprio corpo, em cada escolha, em cada ação, em cada pedaço de alimento que nós colocamos na nossa boca. Nós precisamos honrá-lo. Tudo o que você faz, tudo que eu e você fazemos, nos aproxima de Deus ou nos afasta dele. Nos dá vida ou nos tira a vida. Tudo depende de nós. E não se trata de seguir leis alimentares apenas por regras, não. Não é isso. Se trata de reconhecer que há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual por detrás daquilo que eu e você estamos consumindo. Amém? Há uma batalha espiritual. É sobre se recusar a dar ao inimigo uma brecha sequer na sua vida para te deixar lento, letárgico, indisciplinado e tudo isso mais que você sabe que causa quando o seu corpo está doente, está nesse processo de tentar sobreviver, porque na verdade é isso. O nosso corpo, com aquilo que nós temos nos alimentado, e a nossa alma está em sofrimento, gente. A realidade é essa. Está em sofrimento, tentando vencer toda essa porcaria que nós temos colocado na nossa boca. Tudo isso que nós temos consumido. O corpo está numa luta constante. Por isso que você vê muitas vezes que você começa a se sentir cansado, irritado e tantas outras coisas. É o corpo gritando. Gritando, o corpo ele vai reagir de alguma forma, vai aparecer uma pedra no rim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, uma dor de cabeça, um mal-estar, um vômito, é o corpo reagindo, sofrendo, dando um sinal de que nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de ver a comida, mudar a nossa forma de ver. Corpo inflamado, não é? Gordura, celulite, tudo isso que a gente vê, tudo inflamação através daquilo que nós estamos consumindo. E a nossa alma, ela é extremamente afetada, porque atinge a nossa mente, né? As nossas emoções, atinge tudo. Então, declare para você esse dia, declare para sua mente, para sua alma, para o seu coração, diga: eu não serei mais controlado, eu não serei mais enganado, ou me deixar enganar. Eu não permitirei que o inimigo use mais a comida, ou melhor, essa falsificação que eles chamam de comida, para me enfraquecer. Eu não permitirei mais, porque isso entorpece a minha alma, o meu corpo, e me afasta do meu propósito, corta pelo meio o meu tempo de vida. Corta, nós agimos com tolice quando nós fazemos isso. E Deus, ele nos deu sabedoria e discernimento para entendermos o que é bom para nós e o que não é. Nós só estamos cegos em relação àquilo que nós estamos comendo. O inimigo tem cegado a nossa mente. Aquilo que nós estamos comendo e dando aos nossos filhos, à nossa família. Ah, meu Deus, que responsabilidade. O Senhor está nos chamando para mais alto, amém? E Ele está nos chamando para que nós venhamos a nos libertarmos de toda essa forma de cativeiro. Seja diante daquilo que você tem colocado nos seus olhos, daquilo que você tem ouvido e principalmente daquilo que você tem levado à sua boca. Amém? O Senhor nos chama para entrar nessa plenitude do seu poder. Com Ele, nós podemos viver uma vida sem correntes, sem impedimentos, completamente rendidos à sua vontade. Aleluias! E essa batalha vai ter um fim, nós vamos vencer.
Amém? Nós vamos vencer essa questão da comida, ser disciplinados. Satanás não vai continuar usando a comida como uma arma. Não vai. Amém? Nós não fomos feitos para correntes. Não fomos. Nós não fomos chamados para viver sob o controle dele, não. Nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. Para nos capacitar. Então, meus queridos, não permita, em nome de Jesus, eu e você não vamos permitir. Nós vamos nos reposicionar a partir de amanhã, a partir de agora, amém? Nós vamos nos reposicionar para que a comida ela deixe de ser um ídolo na nossa vida, para que deixe de ser uma falsificação do inferno na nossa vida, em nome de Jesus, para que nós possamos ser libertos. Olha, se você nunca leu ou nunca prestou atenção, eu estou caminhando para o final, amém? Então, agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. O Senhor diz, ouvi, prestai ouvidos, amém? Prestai ouvidos. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 21. Escreve aí para mim, gente. 1 Coríntios 10, 21. A parte final do verso diz, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lembra que eu falei para vocês do ídolo? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Existem duas mesas diante de nós. Duas mesas. E muitos de nós temos comido na mesa dos demônios. Temos comido falsificação. Temos consumido falsificação. E cada vez que você consome algo que contamina a sua alma e o seu corpo, você está tomando uma decisão de comer na mesa do inimigo. É isso que a palavra está dizendo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do inimigo. A comida não pode ser um ídolo na nossa vida e uma falsificação. E a escolha está diante de mim e de você. Eu acho que eu já falei o suficiente aqui hoje para que nós decidamos nos libertar e banquetear com Deus, com aquilo que Deus preparou. E não ficar comendo na mesa, na mão do inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Eu digo para você que nós estamos em um dos momentos cruciais de decisão na nossa vida. Um momento de escolher vida. Um momento de escolher força. Um momento de comer na mesa de Deus. O pão da vida e a comida de verdade. O consumo de coisas verdadeiras, de coisas eternas, de coisas que nos fazem bem. Escolher a mesa de Deus, andar em força, andar em santidade e em clareza. Jesus, ele permaneceu 40 dias no deserto. E quando Satanás chegou perto dele, ele estava faminto. Ele estava fraco na carne, mas forte no espírito. E quando Satanás tentou ele com o quê, gente? Com comida. Tentou ele com pão, misericórdia. Será que nós não vamos abrir os nossos olhos para ver como Satanás nos tenta, como Satanás tenta nos destruir? Ele tentou Jesus com comida, com pão. E Jesus respondeu o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesmo fraco, com fome, 40 dias de jejum, gente. Ele ficou ali posicionado. Recusou a oferta de Satanás. Incrível. Por quê? Nós precisamos, porque Deus está falando, coma na minha mesa, porque na minha mesa a liberdade, na minha mesa a vida, na minha mesa a abundância, na minha mesa a vitória. Amém? Na minha mesa. Então eu quero saber, você vai tomar uma decisão de se reposicionar nos próximos 30 dias? Você vai tomar uma decisão? Meu Deus, não posso dizer isso nos próximos 30 dias, porque é uma mudança de vida, amém? É um reposicionamento que o Senhor nos pede a fazer. Mas mesmo assim, você que não faz parte da minha comunidade do jejum, eu quero que você vá na descrição desse vídeo mesmo que você está assistindo, tem o link para você participar da comunidade de jejum. E eu quero que você clique nesse link e faça parte dessa comunidade, porque todos os dias eu vou estar ali postando para você, vou estar compartilhando com você como está sendo esse reposicionamento. Você também poderá compartilhar, amém? Faça parte da comunidade de jejum.
Como eu disse, eu não quero chamar esse reposicionamento de jejum, porque é um reposicionamento, é uma mudança de vida. Não é só um propósito que você vai fazer com Deus de jejuar por 30 dias. Não é isso, é um reposicionamento. Mas entre para a comunidade de jejum, porque nesse reposicionamento que nós faremos, claro que Deus nos dará outras diretivas, Deus nos dará outras palavras, outras direções, para ir cada dia nos alimentando, para ir nos fortalecendo mais e mais. Então, clica, amém? Olha no link desse vídeo e você vai ver lá, comunidade do jejum. Clica nesse link, entra para a comunidade, porque ali você também vai poder compartilhar conosco as suas vitórias diárias. Vai compartilhando, gente, como é importante quando nós compartilhamos a nossa vitória. Amém? Você foi lá no supermercado, você fez a sua compra, colocou só comida de verdade, tira uma foto, manda para nós. Olha que vitória vai ser isso. Amém? Você preparou uma comida, tem um tempinho ali. Eu sei que não é sempre que nós vamos poder fazer isso, mas tem um tempinho, compartilha com teu irmão e com a tua irmã. Olha isso, eu venci. Vamos vencer um dia de cada vez? Vamos fazer isso? Vamos fazer um acordo? Vamos vencer um dia de cada vez? A palavra diz: para cada dia basta o seu mal. Para cada dia. Nós precisamos ter esse propósito de vencer um dia de cada vez, uma refeição de cada vez. Vamos vencer uma de cada vez. Agora eu te peço em nome de Jesus. Hoje é dia 30. Ainda hoje, passeie os seus olhos sobre as suas despensas, sobre a sua geladeira. Passeie os seus olhos. Vê se tem falsificação ali que está encurtando o seu tempo de vida. Já faz uma faxina. Em nome de Jesus, não dá isso para ninguém, gente. Não dá isso para ninguém. O que não é bom para nós não é bom para o outro. Aquilo que está te matando não serve para o outro. Amém? Não serve. Corta esse vício da sua vida e não permita que o outro também tenha. Amém? Em nome de Jesus. E cuidado com as suas crianças, com os seus filhos. Independente da idade que eles tenham. Disciplina. Traga a eles conhecimento. Esses dias eu falei para vocês, conhecimento é saber o que fazer. Sabedoria é fazer como fazer. E discernimento, entendimento, é saber por que fazer. Então, os seus filhos, eles precisam ser educados. Aquilo que você está aprendendo hoje, você passa para o seu marido, para a sua esposa, e traga o entendimento. Amém? Assista com ele esse vídeo de novo, com seus filhos. Busque informações, busque as estatísticas, traga o entendimento. Não adianta você impor a sua vontade sobre a sua família. Não, você já está esclarecido, você que está comigo aqui essa manhã, você que vai me ouvir depois, você está sendo esclarecido, amém? Como eu te falei, segue o Dr. Bruno Montesi, ele chama. Gente, tem muitos médicos que eu sigo que são maravilhosos, mas esse médico, ele é guiado por Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele fala muito sobre jejum e ele fala sobre comida de verdade. Ele te mostra, ele te ensina. Ele é muito bom. Então siga ele que vai te ajudar muito nesse processo. Ele faz muitas lives, né? Ele explica com detalhes. Então é esse conhecimento, ele fala muito isso. É esse conhecimento que vai nos libertando. E hoje, além do conhecimento técnico, médico que você pode ter através da vida dele, eu quis trazer para você esse conhecimento espiritual do que Deus espera de você, dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor, para que te traga mais força, para ser uma base forte para essa decisão, para esse reposicionamento que você fará na sua vida. E Deus, ele vai nos conduzir pelas suas mãos, ele vai nos tornar forte. Olha, hoje mesmo, essa decisão que você vai tomar de se reposicionar já vai começar a trazer transformação. A sua mente, como eu disse, vai ficar mais afiada, vai entrar num processo. Talvez nós iremos passar por um processo de detoxificação, né? De nos livrarmos dessa dependência, desse vício, e não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. Como eu disse, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, amém? Uma vez que a gente une a nossa vontade com a vontade do Espírito, meu Deus, o que pode ser mais forte que isso? O que pode ser? A nossa vontade, unida com a vontade do Espírito, com a vontade de Deus,
Ninguém vai poder nos impedir. Não tem Satanás que vai colocar diante de nós uma falsificação e fará com que a gente venha consumir aquilo. Amém? Em nome de Jesus. Então lembre-se que tudo é espiritual, que tudo precisa de um alinhamento. Amém? Não fique somente, meu querido, ali só orando, orando, orando e não tomando atitudes. Eu tenho falado muito sobre disciplina, não é? A unção, a palavra, ela vem para nos libertar, mas é a disciplina que vai nos manter nessa liberdade. É a disciplina, é aquilo que você realmente decide fazer e você faz com foco todos os dias. Todos os dias. Quanto mais você espera para decidir de verdade, mais espaço você estará dando para que Satanás apresente mais desculpas, mais argumentos para te engodar, não é? Naquilo que ele quer. Amém? Em nome de Jesus, quem vai se comprometer? E diante de Deus, não é comigo, meu querido, minha querida. Quem vai se comprometer a ser, a fazer, né? A ser e a fazer esse reposicionamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu disse, passe esse ensinamento para frente, para que mais e mais pessoas elas possam verdadeiramente viver todos os seus anos de vida com sucesso planejado por Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos finalizar esse momento com uma oração. Pai Celestial, peça para Ele, fala: Senhor, nós viemos diante de Ti, nós nos rendemos completamente à Tua vontade. Diga para Ele: o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para andar em força, em verdade, em santidade, com saúde, com disposição. E nós confessamos, Pai, que nós nos desviamos. Temos muitas vezes comido na mesa do inimigo. Temos aceitado aquelas falsificações que ele nos oferece. Muitas vezes somos atraídos por aquilo que é fácil, por aquilo que agrada a nossa carne. Em vez de nos nutrir com aquilo que é de verdade, nós queremos coisas que nos anestesiam, que trazem satisfação imediata. Nós permitimos muitas vezes que o inimigo crie raízes dentro de nós, nas maneiras que nós agimos, naquilo que nós ingerimos. E muitas vezes nem percebemos, Pai, que Ele está por detrás de tudo isso. Não percebemos. Mas hoje, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua ajuda. Nós queremos nos reposicionar. Nós queremos renovação de mente, de entendimento. Nós queremos, Senhor, quebrar com a Tua ajuda toda a cadeia que nos prende a esses vícios alimentares, ao consumo errado das coisas, Pai. Sejam elas aquelas que entram através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, como aquelas que entram pela nossa boca. Muitos de nós temos estado presos em vícios, em desejos errados, em hábitos errados, Senhor. Hábitos que, ao invés de nos libertar, nos prende. Nossas mentes, elas têm estado confusas. E os nossos corpos, Senhor, têm estado enfraquecidos por causa de tudo aquilo que nós temos consumido de uma maneira errada. Eu te peço hoje, Pai, no poder do nome de Jesus, que o Senhor restaura a clareza da Tua vontade, dos Teus mandamentos, e onde houve confusão, Pai, onde houve indulgência, que o Senhor traga, Senhor, clareza e disciplina para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a nossa maior fome seja por Ti. Que a nossa maior fome seja pela Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que esta é uma batalha muito maior do que uma batalha no corpo. É uma batalha na alma, é uma batalha na mente. Porque é lá que o inimigo tenta nos escravizar e nos destruir. Mas o Senhor, Pai,
nos chamou para uma vida de vitória, para uma vida de poder, para uma vida de força espiritual. E nós não iremos, Pai, continuar nesse abalo, nesse esquema que o inimigo traz para a nossa vida, Senhor. Por isso, você que está orando comigo hoje, eu quero, em nome de Jesus, que você preste muita atenção ao que você vai orar agora. Se você vai tomar uma decisão de um reposicionamento na sua vida, diga: Pai, eu tomo essa posição hoje. Eu rejeito as mentiras que Satanás tem dito. Eu rejeito as tentações que são colocadas diante dos meus olhos. Tentações essas que me mantêm preso. Eu rejeito, Senhor, a comida falsificada. Eu rejeito o açúcar. Eu rejeito tudo aquilo que faz mal ao templo do teu Espírito, ao meu corpo, ao teu templo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu rejeito. E eu abraço a disciplina que o Espírito me traz. Eu abraço a sabedoria que há nos teus caminhos. Eu abraço, Senhor, a vida abundante que o Senhor já colocou diante de mim. Eu abraço a comida de verdade, a bebida de verdade. Ah, Senhor, nos ensina a te honrar com todas essas decisões. Nos ensina, Pai. Que a nossa mente passe a ser tão clara, Senhor. Que os nossos corações passem a ser tão fortes. Os nossos espíritos tão firmes, Pai. A ponto de não sermos mais governados pelos desejos da nossa carne, mas pelo poder do teu Espírito que opera em nós, Senhor. E nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, pela tua paciência, pelo teu alerta, pela tua ajuda nesses momentos de fraqueza, Pai. Nos fortaleça cada vez mais. Em ti que nós nos apoiamos, em ti que nós confiamos. E eu creio em nome de Jesus, que através desse reposicionamento, dessa nossa decisão, Senhor, nós começaremos a caminhar, Pai, com saúde, com liberdade. E iremos sim cumprir o teu propósito e viveremos todos os dias da nossa vida, Pai, que o Senhor já planejou. Não iremos encurtar o tempo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te amamos e te agradar, Senhor. Viver uma vida que te agrada é o que mais desejamos, Senhor. É o que mais desejamos. Caminhar naquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por fazermos parte de uma comunidade de pessoas que optam por caminhar, Senhor, dentro da tua vontade. Eu abençoo, Senhor, cada vida, no nome de Jesus Cristo, que neste dia, Senhor, está tomando essa decisão de viver o seu melhor, Pai, nessa vida. Em nome de Jesus. Cada vida, Pai. Cada vida. Eu declaro, Senhor, a força dos céus sobre a vida da tua filha, do teu filho, que neste momento se comprometeu contigo a reposicionar a sua vida a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus. Que todas as vezes que nós olharmos, Pai, para algo ou para uma comida falsificada, que nós possamos lembrar que é da tua mesa que nós precisamos comer. Um alimento de verdade, que traz vida, que traz força. Ah, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu oro para que essa palavra tenha trazido decisão para a tua vida. Decisão. Reposicionamento. Amém? Em nome de Jesus.
Deixou o seu like? Compartilhou com alguém? Compartilha com mais 7 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de oração. Eu sei que vocês participam de bastante grupos. Que bênção. Compartilham. Que mais e mais pessoas possam realmente, meus queridos e minhas queridas, viver aquilo que Deus tem preparado. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Eu vou agora fazer o que eu falei para vocês. Eu vou olhar a minha despensa, a minha geladeira. E em nome de Jesus, eu vou deixar ali só o que vale a pena. Só o que realmente traz vida. Amém? Faça isso assim que você puder. E abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, através dessa atitude. Amém? E saiba de uma coisa, você vai economizar muito. Porque alimento de verdade não custa caro. Alimento de verdade ele tem muito valor para a sua vida e você vai perceber que, além de ter valor, ele fará com que você economize em nome de Jesus. Lá no grupo da comunidade, eu vou estar postando uma lista de alimentos, caso você queira fazer uma lista de compras nova, né? Ter sugestões, né? Do que comprar, do que se alimentar. Ali tem bastante coisa boa. É claro que ali a lista não está completa, mas ela já dá uma boa ideia para você poder fazer uma boa compra. Uma compra que vai te trazer vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém? Cuida da tua alma, cuida do teu corpo. Em nome de Jesus. Ah, uma outra coisa, gente, que eu não posso deixar de falar com você. Amanhã é dia 1º, não é? Começa Yom Kippur. E eu vou começar esse reposicionamento com o jejum de Yom Kippur, que começa amanhã, não é? No pôr do sol e vai até o pôr do sol do dia 2. Se você não sabe muito quais são as ordens bíblicas e quais são as tradições do Yom Kippur, eu preparei um estudo, é um gráfico que te diz sobre o Yom Kippur, o que é uma ordem bíblica, se o cristão deve praticar e o que é tradição, porque dentro do Yom Kippur existem coisas que você faz que fazem parte das tradições rabínicas e realmente tem coisas que são ordem bíblica, amém? Então, se você tiver interesse, eu posso estar postando lá na comunidade do jejum esse gráfico que vai te mostrar o que realmente você deve fazer nesse Yom Kippur. Meu Deus, é um jejum, principal jejum, não é? Do povo de Israel para um período de humilhação diante de Deus, um período onde você realmente se quebranta mais na presença do Senhor. Esse gráfico ele te dá uma visão muito clara do que o Senhor espera de ti. Amém? Nesse jejum. Então, se você deseja começar esse reposicionamento com o jejum de Yom Kippur, serão 24, 25 horas, dependendo do pôr do sol, você poderá ver eu posto lá na comunidade do jejum. Amém? Como eu disse, a comunidade tem um link aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo e você que não faz parte poderá entrar e receber também. Além dessa sugestão de alimentos de verdade, você poderá receber também esse gráfico que explica sobre o Yom Kippur. Tá bem? Em nome de Jesus, fica com Deus, um beijo no seu coração. E nos vemos assim que eu melhorar, gente, porque hoje eu vim só na graça para fazer. Agora eu já percebi que minhas forças já foram todas. Preciso de cama. Oh, Jesus, tem misericórdia. Essas gripes, quando pega a gente, pega para valer. O problema não é só a gripe, me pegou sinusite. Então me dói toda essa parte aqui. É só a graça. Mas o Senhor nos reveste, amém? Em nome de Jesus. Eu creio que eu consegui passar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. E agora está nas tuas mãos, amém? A quem muito dado, muito será cobrado. Então, não deixe passar os ensinamentos do Senhor. Procure mais, leia mais, revisa os versículos bíblicos que eu citei, amém? Em nome de Jesus, para que você esteja cada vez mais fundamentado e fundamentada na palavra do Senhor, no desejo dele para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e
Vamos firme. Amém? Em nome de Jesus. Até mais.